filme A Nova Onda do Imperador é uma animação da Disney que vai nos apresentar um protagonista que é um tanto questionável do que normalmente nós estávamos acostumados a ver naquela época em que a Disney trazia animações. Eu acho que vocês ainda estão meio em dúvida do que exatamente eu tô querendo dizer, mas calma, espera um pouquinho, porque antes já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme A Nova Onda do Imperador lançou no ano de 2000 e, como eu disse, gente, nós estávamos sempre acostumados a acompanhar um protagonista que era muito amigável, que era alguém que estava sempre disposto a ajudar a todos, era bastante humilde. Porém, dessa vez a Disney nos apresentava um personagem diferente. Nós iríamos acompanhar Kuzco, um imperador que era bastante egocêntrico, egoísta e de humilde não tem absolutamente nada. E ele sempre está acompanhado de sua mentora Yzma e do segurança dela, que é o Kronk. O que basicamente essa história, gente, é aquela questão de que nós vemos o personagem evoluir. Kuzco é um garoto mimado que só pensa nele, tudo tem que ser em volta dele, e ele acha que todos estavam felizes com o modo como ele governava o lugar. Porém, Yzma não estava feliz e acaba tramando um plano para acabar com ele junto com seu ajudante, o Kronk. Porém, as coisas saem erradas quando acabam transformando ele em uma lhama e Kuzco tem que aprender certas lições e só aprende certas lições quando se transformou em uma lhama. Então, gente, é interessante isso, esse filme, essa animação, justamente porque na época a gente sempre estava acostumado, na verdade até hoje nós ainda temos aquele costume da Disney nos apresentar numa animação aquele protagonista muito humilde, muito amoroso, muito sincero, que pensa em todo mundo, mas o Kuzco não é assim. Ele é extremamente arrogante, ele é extremamente egocêntrico e não pensa nos outros. E a gente vê isso já no começo do próprio filme, quando apresenta ele conhecendo Pátia, que ele chama esse humilde camponês para saber onde era o melhor lugar que o sol nascia, onde aquela montanha tinha a melhor visão, vamos assim dizer, do horizonte, do sol e tudo. E quando o Pátia diz para ele, ele agradece e diz que é onde ele vai construir a casa de banho dele. Então ele não se preocupa, o Kuzco, com as pessoas que estão morando naquela montanha. Para ele só quer que todo mundo saia de lá para ele construir, vamos dizer, aquela casa de banho, uma piscina, que é basicamente isso. Então a gente já enxerga que é um protagonista totalmente diferente do que nós estamos acostumados com a Disney, daquela questão da Cinderela, que era uma garota humilde, amorosa, que se preocupava com todos, que era bastante gentil, ou a própria Bela, ou até a própria Mulan, entende, gente? Então é interessante isso. Até o Aladdin, apesar de ser um garoto que roubava, ele era extremamente gentil e humilde. Mas não, o Kuzco era totalmente diferente do que nós estávamos recebendo e que estava nos sendo apresentado também. Um outro exemplo é a questão da própria Yzma, gente. Sinceramente, de todos os vilões da minha infância, o que mais marcou seria realmente o Scar. Então, o Scar é um vilão, assim, exemplar, no meu ponto de vista, pessoal, em que é aquele, literalmente, aquele vilão mesmo. Mas a Yzma não. A Yzma, ela não é uma pessoa realmente horrorosa, nada. Ela não é assustadora, como é o caso do Scar, que é um personagem que quando a gente assiste, quando é criança, se assusta. É totalmente o inverso. É um personagem atrapalhado e que em muitos momentos acaba sendo zombado, e a gente só começa a entender ela, vamos dizer assim, ela só se torna uma vilã no momento em que ela decide matar o Kuzco. Então isso que é ainda mais divertido nessa questão desse filme, ser uma coisa totalmente diferente. E mesmo que ela tenha esteja tramando todo aquele plano para acabar com o Kuzco, ainda se torna um personagem engraçado e não assustador e aterrorizante, que iria aterrorizar as crianças, deixar uma
uma marca muito grande, como é o caso do Scar. E daí nós vamos pro próximo personagem, que é o Kronk, que é um jovem alto, atleta, bonito e extremamente atrapalhado, porém com uma paixão enorme em cozinhar, gente. Então a gente já vê esse padrão totalmente diferente. E tecnicamente, quem seria o vilão no começo da história é o próprio Kuzco, que não se preocupa com ninguém que além dele, enquanto a Yzma e o Kronk são apenas a parte cômica, por mais que sejam um vilão. E daí a gente começa a acompanhar melhor esses personagens, em que a gente vê o crescimento do Kuzco com o andar da história. Mas apesar de tudo isso, eu acho que esse filme nos traz muitas coisas, gente. Principalmente uma visão diferente do que a Disney estava acostumada a nos apresentar na época em que nós éramos crianças, daqueles filmes como é o Rei Leão, ou Aladdin, ou a questão até da Cinderela, da Bela e a Fera, em que nós temos sim situados o protagonista vai ser sempre bonzinho, o vilão será sempre vilão e não pode ser algo cômico. Tem algumas partes cômicas, mas será mais algo mais sério. É diferente esse filme. Eu gosto muito dele. Primeiro, porque ele é bem divertido. Segundo, porque nós vemos um protagonista de um modo diferente, em que ele vai crescer a cada momento com o filme, principalmente aprendendo a ver o povo, o mundo de outros olhos, junto com o Pátia, no momento em que ele se transforma em uma lhama, que é outra coisa cômica desse filme. O fato de se transformar em uma lhama, um animal que muitas pessoas até realmente acham engraçado, porque é um animal que até gospe nas pessoas. Então isso ainda torna a história mais hilária ainda. E um vilão, ou melhor, dois vilões, em que um é mais cômico e o outro é extremamente atrapalhado, em certos pontos burro. Vamos dizer assim, gente, não que seja, nossa, ele é ignorante, não, mas é aquele coisa de transformar o personagem, de ser tão atrapalhado a ponto de se tornar algo meio que tolo. O melhor jeito, vamos dizer tolo. E é isso que torna a história mais engraçada ainda. Aí nós temos a questão do Kronk, que ele conversa com os animais, então você vê que ele não é um vilão realmente. Ele é apenas uma pessoa que acaba sendo muito fácil de ser manipulada pela Yzma, em que ele acha que o que está fazendo é certo, mas no final não é. E ele começa a enxergar que a Yzma não é uma pessoa assim tão bondosa, mas no fim ele fica ao lado dela. E é interessante que daí, a partir desse filme, A Nova Onda do Imperador, surgiram a história da questão daquela animação em que nós vemos a série do Kuzco na escola, que eu lembro muito pouco, gente, eu nem lembro qual era o nome dessa série, mas era interessante, em que nós vemos daí a questão da que o Kuzco já havia aprendido a ser mais humilde, mas em certos momentos ainda na série ele era aquela pessoa egocêntrica. E parte para um outro ramo também esse filme, a questão da nova onda do Kronk. Esse eu não lembro de ter assistido, gente, se eu vi foi muito pouco, eu peço perdão por não lembrar realmente desse filme, porque um que mais marcou, e é um filme que até é muito esquecido, que as pessoas lembram mais a questão da nova onda do Imperador. Acho que a parte mais divertida realmente desse filme é o momento em que realmente no começo do filme, que depois mais pra frente você vê onde se encaixa essa cena, é quando o Kuzco começa a falar sobre a questão de que ele havia se tornado uma lhama e que era como ele chegou nesse animal patético. E daí quando volta pra essa cena em que nós voltamos realmente à cena de onde ela se encaixa, ele pausa o filme e fala: pera, quem é importante sou eu, que está dentro do saco. Esse, não esse, não esse. E daí ele começa a rabiscar. Então é uma coisa surpreendente isso, porque ele interage com o público nessa cena, e eu acho muito legal isso. É aquela questão da quebra da terceira parede, em que nós vamos interagir, o filme, a animação, o personagem interage com o público que está assistindo. Fora isso, também temos que lembrar que novamente a animação da Disney, como todas, tem sim uma moral, algo que vai nos ensinar, que é o caso principalmente do Kuzco, aquela questão de ele ser sempre egocêntrico, porque era uma pessoa que havia nascido em uma família bem de vida, vamos assim dizer, que tinha um padrão muito alto e que não se importava de passar em cima dos outros. E ele percebe as coisas, começa a aprender melhor quando ele convive com o Pátia, que apesar do Pátia ter uma vida simples, ele tinha algo muito maior do que o
Cusco que tinha tudo, mas no fim a gente via realmente que o personagem era infeliz, que a pessoa que ele achava que mais confiava, que era a Yzma, a mentora dele, no final queria que ele morresse. Então isso é interessante, eu amo muito esses filmes da Disney por causa disso. E esse filme, A Nova Onda do Imperador, é ainda mais fantástico por nos trazer um protagonista diferente. Não tô dizendo, gente, que os novas animações da Disney, os novos filmes da Disney não tem isso, mas pra época em que o filme lançou, que é 2000, na minha época que eu era criança, isso é uma coisa assim, uma revolução muito grande realmente, porque nós sempre estávamos acostumados a um protagonista bonzinho e daí o vilão era aquele vilão, nada de que era zombado, que era zoado, vamos assim dizer, como é o caso da Nova Onda do Imperador. Então se você não assistiu esse filme, aproveita e assiste, porque ele é fantástico, é super divertido e você se diverte com o momento em quando ele se transforma numa lhama, ou no momento quando o Kronk, ele não lembra de qual foi o copo que ele colocou o veneno e fala pra Yzma, não bebe, não bebe, e o modo quando volta a cena pra ele, parece que ele tá bebendo, mas não, ele tá fingindo que tá bebendo. É muito divertido. Ou o modo quando o Cusco tá conversando, a Yzma falando com ele e tudo, e ele tá pensando só nele, e foca dele vira e fala, pera, o que é isso no dente dela? É um brócolis? É uma alface, gente. Você vê aquela alface no dente dela. É fabuloso, você realmente vê, tem uma visão diferente sobre o vilão e o mocinho. Então, se você ainda não assistiu, assista, que vale muito a pena mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu A Nova Onda do Imperador, qual que é a cena que você mais gosta nessa animação? Ou se você já assistiu a série, que é a continuação da Nova Onda do Imperador, esse filme que é mais a questão do Kronk, o que você mais gostou nesses dois? O que mais marcou a tua infância? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu posto aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!